nas férias e no feriado? Não, né? Jesus, nem no feriado? Jesus. É mesmo, filho? O negócio tá feio. É, filho. Porque mulher não descansa não, né? Sai do trabalho em casa, tem mais trabalho, né? Então vamos começar, né? Hoje, vamos orar primeiro, né? Irmãos, eu vou pedir até os diáconos da igreja para ficar atentos. Nós estamos aqui ministrando desde 2013. Então nós estamos em 2025, então 12 anos já, né? Graças a Deus que o IBAD está aí no Núcleo Macaé. Toda vez que eu leciono essa matéria, escatologia bíblica ou heresiologia, que fala sobre maçonaria, heresiologia, maçonaria, adventismo, o espiritismo baixo, Hare Krishna, essas religiões e seitas, ou quando é escatologia, então é essa matéria que ela é muito profunda, é espiritual. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais crentes do que vocês já são. Tá? Então, o primeiro passo para a gente ficar ligado. Não só aqui, mas até tá? O diabo tem uma raiva, uma fúria terrível quando você tem um esclarecimento dessas verdades, que é uma doutrina bíblica que não é muito ensinada na igreja porque os pregadores correm, porque eles não têm conhecimento para ensinar sobre isso. Tá? Porque escatologia bíblica, que a gente vai ver o que é, principalmente o livro do Apocalipse, não é apocalíptico e nem apocalipse. É apocalipse. Tem que saber até falar. Tem gente que quer pregar no Apocalipse, não sabe nem falar o nome do livro. Né? E eles correm, porque o Apocalipse ele é complicado. Tem parte que é literal, que é alegórica, que é simbólica. Tem várias escolas de interpretação, então não é uma matéria assim muito fácil de entender sozinho, até para estudar autodidaticamente. E vai ajudar muito vocês a ter mais a esperança da vida eterna, né? Eu aconselho que vocês façam essa matéria presencial, tá? Se vocês puderem fazer sempre presencial, façam presencial. Terceiro, não tem como esgotar todo o conteúdo em 2 meses. Né? Por exemplo, eu estudo escatologia há 25 anos e tem coisa que eu tenho dúvida ainda. Aí você vai querer que com 2 meses... Né? Tem 25 anos. Eu estudo isso aí desde 1998. Desde 1998 que eu estudo escatologia. E tem coisas que eu sou obrigado a dizer, eu não sei. Então, muita calma nessa hora, você que está chegando aí. Tá? Você vê o doutor Russell Shedd, que foi o maior erudito em Novo Testamento, em escatologia, que escreveu a Bíblia Shedd. Tinha coisa que ele dizia assim, ó, eu não sei não. Só vou saber quando eu chegar lá. Tá? Mas agora, o que dá para saber, a gente vai tentar elucidar aqui na sala de aula, né? Que as perguntas sejam perguntas, irmãos, que venham, porque isso gera muita dúvida. A escatologia gera muita dúvida, muita pergunta mesmo. É uma matéria, né, muito profunda, maravilhosa, complexa, né? Mas vocês podem perguntar, tá bom? Que a pergunta seja uma pergunta que venha, como eu expliquei a vocês, reverberar para toda a turma, né? Então vai ser muito importante, né? E se dedique, estudem, leiam um livro, qualquer dúvida pode perguntar. Mas assim, ninguém fechou o pensamento acerca de nada, são várias escolas de interpretação. Eu vou tentar, de uma maneira mais simples, passar para vocês, e vocês saem daqui com a base escatológica. Escatologia, você tem que, na faculdade, você estuda 2 anos. Entendeu? Aqui não tem como com 2 meses na mente de vocês, que vocês vão sair daqui com a cabeça. Tá? Então, vamos lá, vamos ficar ligado na porta aí. Capeta se levanta. Entra um endemoniado no meio da igreja aí. Se ele rodar lá, você roda de cá, filho, mas expulsando. Amém, Kevin? Já chega botando a mão na cabeça lá e mandando sair em nome de Jesus. Tá? Senhor, muito obrigado pelos teus filhos que estão aqui, aqueles que estão a caminho.
que o Senhor possa trazê-los debaixo da tua potente mão. Nós iremos iniciar um módulo de escatologia bíblica. E eu peço a ti que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, entendimento, poder, para que possamos entender a tua palavra. É uma matéria maravilhosa, ela reaviva a nossa esperança, a esperança da vinda do Senhor. Por isso eu te agradeço por essa oportunidade. Já há 25 anos, Senhor, estudando essa matéria, e cada vez que eu me esmero em examinar, a minha esperança ela é ressuscitada e reavivada. Nós cremos que o Senhor está mais perto hoje do que ontem, porque é a promessa do Senhor. O Senhor não disse nem o dia nem a hora, mas disse para que possamos, a igreja, ficar em alerta e preparada, porque daqui a pouco o Senhor estará arrebatando a tua igreja. Por isso nós te agradecemos, ser conosco, abençoe a mente dos alunos e o coração, para que possamos aprender de ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração, e o teu Espírito Santo é o nosso professor por excelência, em nome de Jesus. Amém? Então hoje é dia 10. 10/3. Oi? Aula 1. Tá. Foi não? Isso é senha de quê? Ah, não, já você tem que me falar, né? Pensei que era do WhatsApp. Essa é de quê? Não, peraí. Que eu nem sei, nem eu lembro essa senha. Tem que ser com identificador de face. Então vamos lá. Aula 1, coloca aí. Escatologia. Escatologia bíblica, né? Show! De bola. Beleza. Todo mundo com o livrão aí? Show. Então, olha só, gente. Escatologia, no grego, escatos, mais logos. Anote aí. Escatos é o fim, ou pode ser últimas coisas. Ou aconteça. O apagador está aqui para isso, né? Show, show. É o tratado sobre o fim, ou estudo sobre o fim, ou tratado sobre as últimas coisas. Aqui pode ser tratado o estudo, tá? Logos, que é logia, né? É grego. Grego é grego. É um tratado sobre o fim, ou o estudo sobre o fim, ou tratado sobre as últimas coisas, ou o estudo sobre as coisas que em breve acontecerão. Então, escatologia é escatos mais logos, tá? Beleza, gente? É isso que nós vamos tratar. Então, a sua escatologia, ela é uma matéria da teologia sistemática que trata do presente e do futuro. Então, a gente vai estudar aqui, por exemplo, o estado intermediário dos mortos, o céu, o inferno, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, o juízo final,
o julgamento do grande trono branco, a batalha de Gog e Magog e o estado perfeito eterno. Só para você dar uma respirada, né? Não, acontecerão está no futuro, né? Aconteceram passado. Coisas que já aconteceram, aí está no passado. Porque tem gente que fala e confunde aconteceram com acontecerão, né? As coisas que já aconteceram é passado. As coisas que acontecerão é futuro. Tá? Na realidade, ela trata do presente e do futuro, né? Certo, gente? É uma matéria da teologia sistemática. Tá bom? Show de bola? Todo mundo anotou isso aí? Todo mundo anotou? Pode pagar? Então, a escatologia é uma matéria da teologia sistemática, tá, gente? Que trata sobre o fim, sobre as coisas que em breve vão acontecer. Tá? Vou apagar aqui, então. Esse é um módulo que nós vamos estudar é a matéria que nós vamos estudar nesse módulo. Beleza? Então, olha só, vamos pegar o livro aí para a gente já começar. Eu vou pulando algumas páginas, porque tem coisa assim que eu vou lá no meio, depois volto no início, que a escatologia é assim mesmo. Tá? Beleza. Vamos aí na página. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar para você. Na página 29, que ele fala da diacronia escatológica. Diacronia escatológica. Vamos ler esse na página 29, para a gente ir entendendo aqui, já pegando algumas coisas aqui do livro. Todo mundo pegou aí? Capítulo 2, página 29? Então vamos fazer uma leiturazinha para a gente ir explicando. A escatologia pode ser dividida em duas naturezas, individual e geral. Esta que ele está falando é a geral, se refere à consumação da história da raça humana no contexto geral. Aquela, ao fim da existência do indivíduo, através da morte física, que automaticamente o coloca na era futura. Após a morte, seu destino eterno está selado. Em relação à escatologia geral, o seu medrar demanda processo gradual no tempo, quer dizer, desenvolve-se ao longo das épocas, para que todas as suas partes se cumpram e se completem até chegar ao desfecho final. Assim sendo, ao lermos a palavra de Deus, encontramos material escatológico de Gênesis a Apocalipse, o que pressupõe um desenvolvimento na história da redenção humana. Ao analisarmos do ponto de vista teológico os acontecimentos históricos, percebe-se com exatidão a concretização da escatologia no tempo e no espaço. Há predições escatológicas que a própria Escritura Sagrada apresenta o seu cumprimento. É o caso do aparecimento do Messias, um acontecimento predito pelo profeta, fazendo parte da escatologia de Israel, que teve o seu cumprimento cabal quando aconteceu o nascimento de Jesus através da ação do Espírito Santo na vida de Maria, a jovem escolhida para ser a mãe do Salvador. Portanto, vislumbrar os acontecimentos históricos se cumprem de acordo com a escatologia é importante para o crescimento da fé. Aí você vira lá o capítulo. Aí ele vai falar aí no item 2.1, que é a classificação da escatologia, né? Então ele está dizendo que a escatologia ela é dividida entre escatologia o quê? Geral, né? Geral e individual. Show? Vamos ver aqui o que ele diz mais aqui na página 30, né?
Aí tem 2.1.1, que a gente vai dar uma lida e vai explicando, né? Lois Berkhoff, em seu livro sobre teologia sistemática, afirma: para o indivíduo, o fim da presente existência vem com a morte, que se transfere completamente da era presente para a era, na medida em que é removido do presente, da presente era, com o seu desenvolvimento histórico, é introduzido na era futura, que é a... Então, a escatologia individual que ele está defendendo é o quê? A escatologia individual, ela tem a ver com a vida presente e futura do homem. Tem a ver com o presente e com o futuro. Né? Quando que se cumpre a escatologia individual na vida do ser humano? Com a morte. Essa é a escatologia individual. Anote aí, gente. Muito importante isso. Tá? Para a gente começar devagar, comendo pelas beiradas, porque o caldo é grosso. Ok? A escatologia geral, irmão, fala do desfecho final da raça humana. Aí aqui está falando desfecho final da raça humana. Ok? Anotaram aí, gente? Da raça. Eu botei da racha. Da raça, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Da raça. Humana. Então, você tem a escatologia individual, é aquilo que vai acontecer com o ser humano individualmente. E você tem a escatologia geral, é o desfecho final da raça humana. Então, aqui vai envolver passado, ok? Presente e futuro. Anote aí. Passado, presente e futuro. Está aí no livro de vocês, na página, acho que 39, não, 29, 31, né? Na página 31. Então, anote isso aí. Vamos ver aqui na página 30 aqui, escatologia geral. Esse no break está pichando direto, né? Mas não está derrubando a live não, né? Tá. Vamos aí na página 30, gente, em relação à escatologia individual. Tá? Quando é que começa a escatologia individual para um indivíduo? Quando ele morre, tá? Ele sai do presente e entra na era. O que a morte faz? Sai do presente e entra na era do futuro. Porque em Hebreus 9, 27, o que está escrito lá em Hebreus 9, 27? Quem lembra? Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Após essa morte, segue-se o juízo. Vou falar sobre isso. Então, olha só. Primeira coisa para começar devagar. O ser humano, quando ele morre, ele já está julgado. Primeira coisa que vocês têm que entender. Se ele morreu com Cristo, ele já está julgado para a vida eterna. Se ele morre sem Cristo, ele já está julgado sem a perdição eterna, para a perdição eterna. Morreu hoje. Se esse tabernáculo aqui, foi até o sermão que eu preguei ontem, eu vou dar o texto para vocês, 2 Coríntios capítulo 5. Se o tabernáculo dessa casa terrestre se desfizer, ou seja, o tabernáculo é o corpo, se ele tombar hoje, a pessoa já está julgada. Morreu com Jesus, vai para o paraíso aguardar o arrebatamento. Morreu sem Jesus, vai para o inferno aguardar a segunda ressurreição, que é para a morte e desprezo eterno. Então, a primeira pergunta sobre escatologia individual é: se nós morrermos hoje, onde é que você vai passar a eternidade? Tem que parar para pensar nisso. Porque a escatologia individual define o seu futuro. É isso que o autor está defendendo aqui no livro. Tá? Enquanto a vida há esperança. Esse adágio
não é um versículo bíblico, mas é uma paráfrase da Bíblia. Enquanto há vida, há esperança. Morreu, morreu. Não tem purgatório, não tem limbus infantus, como diz o catolicismo romano. Vamos começar aí devagar. Né? Não existe reencarnação. Também não existe o sono da alma. Nós vamos ver os textos aqui. Tá? Não tem nada disso. O purgatório é aquela doutrina defendida pelo catolicismo romano, que se a pessoa não estiver preparada para herdar o céu, ela vai para um lugar purgar a alma. Tá? Limbos infantos são aquelas crianças que não foram batizadas no catolicismo romano. Então, a criança é considerada pagã. Então, antes de ir para o céu, eles têm que passar por um lugar chamado limbus infantus. Isso é um dogma católico, isso não tem base bíblica. Tá? Então, aí tem vários limbos, limbus patrum, limbus infantus. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês. Tá? Não existe sala de espera para você ser purgado, né? E depois não existe isso. Então, por exemplo, quando meu pai morreu, e seu pai? Seu pai era bom? Assim mesmo, porque quando meu pai faleceu, eu já era crente, mas a minha família era católica. Então, eu fui desafiado a ir na missa, porque teve a missa do 7º dia. Eles pensaram que eu não ia aparecer lá na missa, não. Eu fui o primeiro a chegar na missa. Fui o primeiro a sentar lá, que eu estava doido para falar com o padre. Ih, rapaz, foi um debate, eu e o padre, o pau quebrou. Na missa no 7º dia do meu pai. Eu falei, qual é o texto bíblico que fala de purgatório? Não me respondeu. Qual é a base bíblica, hermenêutica e exegésica para defender o limbus infantus? Aí ele viu que eu tinha conhecimento bíblico. De onde vocês tiraram isso? Porque o Papa Gregório, ele começou. Não, mas isso aí é um dogma, né? Não tem nada a ver com a hermenêutica bíblica. Filho, porque a gente tem que cumprir o nosso trabalho, então temos que ensinar o que o dogma. Falei, tá, mas não tem base bíblica, não. Mas no livro de Macabeus, falei, mas Macabeus não é canônico. Aí pronto, aí começou. Né? E minha avó lá, tadinha, não era crente. Né? O que aconteceu com a alma de Zilmar? Não, se ele deve estar no purgatório, purgando a sua alma para adentrar o céu. Mas meu pai, eu ganhei ele para Jesus. Meu pai fez uma aliança com Jesus antes de morrer. Eu ensinei Bíblia para o meu pai, escatologia bíblica, só não deu tempo dele se batizar, porque ele morreu antes. Amém? Para ir? Meu irmão, eu defendo a tese que o sal ele tem que ficar fora do saleiro. E a luz não pode ficar embaixo da cama. Então, nós temos que estar nesses lugares aonde parece que não é conveniente estar. É lá que a gente tem que estar. Se me chamar para ir pregar até no centro de Macumba, eu vou. Tá? Tem um testemunho do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana, que estava tendo 2 velórios, de um crente e de um espírita. Só que o líder espírita faltou lá a hora da palavra do velório. Não tinha ninguém. Uma pessoa da família foi lá no pastor. O senhor pode dar uma palavra aqui no velório? Ele, claro que eu posso. Ele aproveitou, deu uma palavra salvífica no velório do espírita. Estava cheio de espírita, com a educação, com a sabedoria. Isso foi numa quinta-feira. Domingo à noite estava todo mundo lá na igreja. Aí eu falei, é lá que eu quero estar. Entende? Não, deu uma palavra, né? Os presbiterianos são muito inteligentes. Uma educação. Domingo estava todo mundo lá assistindo o culto. E a maioria deles se converteram ao evangelho. Então o sal tem que sair do saleiro, amigo. Agora, tem algumas coisas que, por exemplo, eu já recebi para fazer parte da maçonaria. Aí já é outra coisa. Tá? Eles começaram a me observar. Se é um cara inteligente, está andando de Fiat EL 1.4, você tem que fazer parte da nossa irmandade. Né? Mas por que eu não aceitei?
Eu disse assim para ele, mas a luz que me transformou é a luz do Evangelho. Não é a luz da maçonaria. E eu não sou um profano. Eu sou lavado e remido pelo sangue. Agora, o que me deixa pasmado é como que líderes e pastores de alta gabarito se prestam a isso. Isso é só o começo, que eu não vou nem falar muito aí que tá? É complicado. Então, eles ficavam me ligando direto para ir lá na loja. Entendeu? Tem loja maçônica que só pode participar quem sabe matemática. Tem loja maçônica que só pode participar quem sabe química. Tem loja maçônica que pode participar todo mundo. Entendeu? É complicado. Então, até hoje eles me ligam, mas eu não vou. Agora, pastores se envolvendo nisso, e tem muitos. Sabe por quê? Para você se envolver nessa filosofia, você não precisa deixar nem de ser pastor, nem de ser crente. Eles aceitam. Você pode ser maçom sendo pastor, missionário, não tem problema nenhum. Porque eles falam que eles não são uma religião, eles são uma filosofia. Você vai chegar lá com uma pedra lascada e vai se transformar numa pedra polida. Eu estou fora disso. Amém? Então, muito cuidado. Então, olha só, na escatologia individual, a morte define o futuro do indivíduo, né? Por exemplo, lá, o ladrão que estava na cruz. Jesus estava na cruz do meio e tinha 2 ladrões. A tradição fala que o nome de um deles era Dimas, é a tradição, mas a Bíblia não fala, né? Lá na cruz do meio estava Jesus, e aqui os 2 ladrões. O que um falou para Jesus, né? Senhor, se quiseres, eu posso entrar contigo no teu reino? O que ele falou? Senhor. Olha, ele usa a palavra kurios, ou kyrios, né? Pode falar kurios no grego. Senhor, se quiseres, eu posso entrar contigo no teu reino. Ele usa a palavra kurios basileia, no grego. Jesus disse, hoje estarás comigo no... Caramba. Aí você fala assim, esse rapaz não se batizou em águas. Mas por que ele foi salvo? Porque ele falou 2 coisas aqui. Ele reconheceu que Jesus era Senhor e reconheceu que Jesus era um reino. Você acha que ele não está salvo? Precisa passar pelo batismo em água para ser salvo? O que confere salvação não é o batismo. Agora, se você está vivo, tem que se batizar, porque é uma ordenança. Assim como a celebração da ceia. Senhor, muito, né? O outro era perturbado, ali mesmo perdeu a alma. Agora, esse aqui, esse ladrão, ele merecia ser crucificado, tá? Os 2, o do meio não. Só que ele confessa que a morte de cruz era para malfeitor, ladrão, bandido, corrupto, assassino. O da direita sempre é legal, né, filho? Maravilha. Esquerda é complicado, que só Jesus. Jesus mandou lançar a rede do lado direito. Estevão viu Jesus sentado à direita do Pai. Fica na direita que você está melhor. Tá? Os bodes foram para a esquerda, as ovelhas foram para a direita. Então, a direita é uma maravilha. O ladrão da direita disse que Jesus era Senhor e que tinha um reino, né? Então, olha só, ali está a escatologia individual. Você tem uma confissão de uma pessoa que reconheceu o seu pecado, reconheceu Jesus como Senhor e reconheceu, né? Senhor, se quiseres, olha que humildade, né? Eu sei que eu não tenho condições para isso. Eu posso entrar contigo no teu reino? Ele disse, hoje estarás. Pode perguntar. Vamos lá. Sim, senhora. Uhum. Uhum. Tá. Vai ser muito legal que eu vou responder essa pergunta hoje, né? Vocês entenderam a pergunta dela? Fala aqui no microfone de novo. Então, gente, meu esposo sempre tem uma dúvida, e a nossa também, né? Minha também.
A passagem diz que hoje mesmo vai estar no paraíso, né? E a Bíblia diz que nós vamos estar, né, esperando, né? Estamos lá esperando o julgamento final. Então, essa é a minha dúvida. Responde que ele vai ouvir, pastor. Vamos responder. Vamos comendo pelas beiradas que o caldo é grosso. Ó, então, eu não vou chegar lá. Então, não é purgatório, tá? Uma segunda chance para quem não conseguiu entrar no céu, então vai purgar a sua alma, vai ser purificado. Não é limbos infantos, né? Crianças pagãs que não passaram pelo batismo de aspersão do catolicismo, né? Teriam que passar por esse limbus. Não é reencarnação, porque nós não cremos que um homem ou uma mulher vive reencarnando, né? Ele volta na outra vida, ou como um homem, ou como uma mulher, ou como um animal. Isso não tem base bíblica nenhuma. Nós não podemos confundir reencarnação com encarnação, tá? Jesus Cristo não reencarnou, não. Ele encarnou, ele tomou a forma de carne. Muito cuidado com isso, tá? E também não é o sono da alma, que eu vou explicar agora. Porque na escatologia bíblica, as testemunhas de Jeová e os adventistas defendem o seguinte: o ser humano morreu hoje, né? Vamos explicar sobre a morte aqui. Por exemplo, a palavra morte, anote aí, no grego é thanatos. Tá? Thanatos. Essa palavra thanatos no grego, para morte, é saída, tá, irmãos? Saída. Saída de quê? Porque a gente sabe que o ser humano ele é composto de... Vou colocar essas duas divisões para poder não ter discussão de tricotomia e dicotomia. Mas o ser humano ele tem uma parte material, que é o corpo, né? E o ser humano ele tem a parte imaterial, que é o quê? Alma e espírito. Esse espírito aqui você escreve com letra minúscula. Beleza? Então vamos lá. Vamos responder tudo com calma hoje, devagar. Beleza. Então, corpo, alma e espírito. Na teologia, você tem 3 pensamentos em relação à antropologia humana. A antropologia é o estudo do homem, da essência. Na antropologia, tem um ramo da teologia que defende que o homem é tricotômico, então é tricotomia. Outros defendem a tese que o homem é dicotômico, então dicotomia. E outros vão defender a tese holística, o holismo. Tá? Vai começar a complicar um pouquinho, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Então, o que é a tricotomia? Tricotomia, geralmente, é a teologia que os pentecostais defendem. Então, o homem tem corpo, alma e espírito. Então, são 3 coisas diferentes. O corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito é outra coisa, né? Corpo no grego é soma, ó, tá? Alma no grego é psique, ok? E espírito, com letra minúscula, né? É pneuma, tá? Tudo é grego. Desligou um, né? Letícia com esse frio dela aí. Tá? Tá com frio, né? Lá fora tá calor e aqui dentro tá frio. Aqui é o paraíso, lá é o Hades. Então, tranquilo. Aqui tá refrigerado, mano. No inferno vai pegar fogo. Então, olha só. Soma, psique e pneuma. Corpo, alma e espírito. Beleza? Na tricotomia, corpo é uma coisa, alma é outra coisa e espírito é outra coisa. Na tri vem de 3, né? Tricotomia. Divisão em 3 partes. Significa a palavra tricotomia. É divisão em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Divisão em 3 partes. Tricotomia. Aquilo que divide em 3. Dicotomia é divisão em 2 partes. Por quê? Por exemplo, os presbiterianos e os batistas pegaram aí, gente, tricotomia e divisão em 3 partes. O tricotomia são os pentecostais. 90% dos pentecostais defendem a doutrina da tricotomia.
Agora, teologia reformada, presbiterianos, 60%, 70% dos batistas históricos vão defender a dicotomia. Por quê? Dicotomia é divisão em duas partes. Eles vão entender que a alma é um sinônimo para espírito. Então, é a mesma coisa. Então, você tem corpo, alma ou espírito. Na tricotomia, corpo, alma e espírito. São três coisas diferentes. Na dicotomia, alma é a mesma coisa que espírito. Vamos falar que é parte imaterial. Eu sou tricotômico. Tricotômico eu sou. Não está não. Não é uma heresia dizer que alma é a mesma coisa. Isso aí vai dar um entendimento diferente lá na frente, quando a gente for estudar para onde que a alma vai, para onde que o espírito vai, para onde que o corpo vai. Aí vai fazer diferença. Só no entendimento da escatologia. Tá? O holismo é defendido até, por exemplo, o pastor Hamilton, que dá aula aqui, ele defende o holismo, porque ele diz que o homem não pode ser dividido. O homem é uma coisa só. Tá? Ou seja, o homem é um ser integral. Você não pode dividir. É um ser integral. Você não pode separar corpo, alma e espírito. Eu acho que esse pensamento cai um pouquinho. Holístico é o homem como ser integral. Ou seja, ele não pode ter essa divisão. O homem é um ser único. Quando eu falo homem, eu estou falando mulher também, tá, gente? É um termo. O ser humano é um ser único. Ou seja, você não consegue dividir corpo, alma e espírito. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o holismo por causa da morte. Porque o que é morte? Morte é saída. Saída de quê? Da alma e do espírito do corpo. Isso que é morte. Quando a pessoa morre, ela pode até estar com o olho aberto. Mas tem alguém ali? Porque a parte imaterial deixou a parte material. Isso é morte. Gente, morte não é um demônio, pelo amor de Deus. Morte não é um bicho de 5 metros com a foice na mão. A morte não é um personagem. Coloque isso aí. A morte é um estado adquirido. Vocês têm que anotar isso. A morte é um estado adquirido. Morte não é... Porque quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 56, a morte é um estado adquirido. Anote aí. A morte é um estado adquirido. Como que a morte surgiu no mundo? Por causa do pecado. Então, é um estado adquirido por causa do pecado de Adão. Antes do pecado não havia morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Paulo diz em Romanos capítulo 5. É 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Eu vou falar sobre ele. Essa caneta aqui azul, ela está falhando. Tá, e Paulo, isso aí foi muito importante. Fala. Adquirido. Morte é um estado, eu não coloquei a palavra estado, não. Morte é um estado que? Adquirido. Então, quando Paulo fala lá, deixa eu colocar na caneta preta mesmo, depois eu vejo essa tinta. Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Eu pego esse texto para defender a tricotomia, porque ele usa a expressão cair, né? A expressão cair no grego é a conjunção e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, parece que é uma divisão tricotômica. E uma coisa interessante que a nossa irmã colocou é que ele faz nessa ordem. Ele não falou em toda a vossa alma e corpo e espírito. Reparou? Ele não falou em todo o vosso corpo, espírito e alma. Ele veio nessa ordem, todo o vosso espírito e alma e corpo. Porque Paulo, ele se preocupou primeiro com o quê? Com a questão imaterial. Porque espírito é aquilo que movimenta, é aquilo que trabalha a fé e a consciência. Coloque aí. O que é o espírito? Rapaz, agora eu vou ter que dar um pouquinho de aula de antropologia. O espírito é a parte do ser humano que faz ele ter relacionamento e comunhão com Deus. O espírito do homem. É o que liga o homem a Deus através da fé e da consciência. É esse aí que eu estou falando. É o espírito minúsculo mesmo. Olha o que a Bíblia fala.
é a parte do homem, é a parte do ser humano. Coloca ser humano, que a mulher também entra sem a gente discriminar ninguém. É a parte do ser humano que permite o relacionamento e a comunhão com Deus. Isso. Porque, olha só, aí nós vamos falar sobre os 3 tipos de morte. Olha como é que vai envolvendo um monte de coisa. O espírito humano, com letra minúscula, o pneuma, é a parte imaterial do ser humano que faz ele ter comunhão e relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito de Deus, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Olha o texto. O Espírito de Deus, aí está falando de Paráclitos, que é Deus. O Paráclitos testifica com pneuma que nós somos seus filhos. Pegou lá? Uma pessoa que não se converteu tem espírito, alma e corpo? Vou perguntar de novo. Uma pessoa que ainda não se converteu, que ainda não reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador, ela tem espírito, alma e corpo? Só que esse espírito está morto, está inativo, porque a consciência dele ainda não gerou a fé para a salvação. Muito. Porque o ser humano, ele é um vivo morto. Ele está vivo fisicamente, mas está morto. Nós somos mortos vivos. Nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Oi, filho? Hoje você falou um negócio, hoje eu estou maravilhado, eu estou realizado com essas perguntas hoje. É por isso que toda cultura procura alguém para reconhecer como um ser superior, porque quando o gameta masculino se encontra com o feminino, e vocês podem ver um vídeo na internet que a ciência viu que quando há um encontro gera uma luz no ventre da mulher. Vocês já viram esse vídeo? Quem já viu esse vídeo aqui? Acende um negócio, filho. Descobriram agora. É Deus colocando o espírito e a alma no embrião. Porque o espírito e a alma, Deus libera o espírito e a alma quando o embrião se forma. Quando o gameta, o espermatozoide, encontra com o óvulo, Deus libera a vida. Aí acendeu uma luz lá, que eles conseguiram filmar o exato encontro do esperma com o óvulo. Aí acendeu uma luz. É forte demais. Chega a arrepiar, filho. Pode ver esse vídeo aí. A ciência, foi provado pela ciência, não é teologia não. A ciência que há algo sobrenatural ali. Metafísica, a gente fala metafísico. Porque metafísico é aquilo que vai para além da natureza, ou seja, você não pode, além do físico. Então, quando há esse encontro do gameta, mas que é o embrião, que Deus libera a vida, aí o que acontece? Lembra que com Adão não foi espermatozoide e óvulo, foi o quê? Deus pegou o barro e soprou o que Deus colocou no espírito deles? Colocou no espírito uma coisa que os filósofos escolares chamaram de sensus divinitatis. O que é o sensus divinitatis? O sensus divinitatis é o senso de Deus. Toda criatura criada por Deus tem o senso de Deus no interior. Mesmo que ele seja ateu, a criatura sempre vai clamar por um Criador. O problema é que quando no vazio existencial ele clama por um ser superior, aí vai ser uma árvore, vai ser o céu. Né? Por exemplo, para os índios, a deusa da natureza é Gaia. Né? Ou o Deus dos céus é Tupã. O que ele fez? Ele pegou a criação de Deus e transformou em um Deus, para satisfazer o vazio da alma e do espírito. Isso é chamado de sensus divinitatis. O que é o sensus de Deus? Toda criatura clama pelo Criador, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele pode dizer que é ateu, mas existe um vazio existencial no interior desse ser humano, que só é preenchido com a presença do Espírito Santo. Por isso que todo ser humano que foi criado por Deus precisa reconhecer que Jesus é o único Salvador e entregar a vida para Jesus, senão ele vai continuar morto espiritualmente. É o que ele falou, dependendo da cultura, é que ele vai dizer quem é o Deus que preenche
esse vazio existencial. E a nossa tarefa é dizer que as coisas criadas não são superiores ao Criador, é a natureza, né? E Paulo fala isso, né? Que eles adoraram mais a criatura do que o Criador. Está lá em Romanos capítulo 1. Então isso é chamado, filho, de sensus divinitatis ou sensus deitatis, ou seja, toda criatura tem uma ideia inata de Deus, mesmo que ele diga que Deus não exista. Uma vez perguntaram a um ateu assim, você crê em Deus? Sabe o que ele respondeu? Você crê em Deus? Sabe qual foi a resposta dele? Deus me livre. Deus me livre, eu creio em Deus. Quer dizer, Deus está ali inconscientemente, né? Deus me livre. O cara não crê em Deus, como é que é Deus me livre? Então, é só o avião começar a cair, aí você vai ver se Deus não vai estar ali. Até quem é ateu vai clamar por Deus. Ele não vai clamar pela inteligência, ele vai clamar por um ser superior. Oi, filho? É, isso. É, isso. A morte é um estado adquirido. O anjo da morte. Por causa daquele texto lá, das pragas. Não conhece o que é teofania e nem o texto original. O anjo da morte ali é Deus. É Deus. Sabe por quê, gente? Olha só. A morte é um estado adquirido. Eles não entendem 1 Coríntios 15, 56, quando Paulo fala assim, onde está a morte, a sua vitória? Parece que ele está falando com alguém, né? Onde está a morte? A Bíblia diz que a morte será lançada no lago de fogo. A última a ser lançada no lago de fogo e enxofre será a morte. Aí parece que dá a ideia de um personagem. Só que isso na teologia é chamado de prosopopeia. Coloca aí. Prosopopeia ou personificação. O que é isso? Isso aqui é uma figura de linguagem que é até usada na língua portuguesa, personificação. Prosopopeia ou personificação é quando você dá vida a coisas inanimadas. Por exemplo, quando Jesus fala assim, ó, se vocês não clamarem, as pedras... E pedra tem boca para clamar? Isso é o quê? Uma prosopopeia. Eu peguei e dei vida a algo que é inanimado. Então, quando Paulo fala, onde está a morte? A sua vitória. Onde está o inferno? O seu aguilhão. Não são dois personagens. Aí o pessoal não conhece que vocês vão estudar em hermenêutica, figura de linguagem, metonímia, anáfora, metáfora, prosopopeia, alegoria, parábola. Se você não estudar isso, você não vai fazer uma interpretação correta da Bíblia. Por isso que eu falo, gente, eu acho lindo a pessoa que tem um desejo de pregar o evangelho, mas a pessoa também tem que se preparar para isso, para não pregar errado. Porque às vezes a pessoa está pregando errado, não é porque ele é herege, não. É porque, tadinho, ele está pregando pensando que está certo. Ele ouviu daquele jeito, e repassou. Entende? Não é que você não pode nem condenar a pessoa. Agora, tem gente que prega heresia conscientemente. Ele sabe que está errado e ele manipula para poder tirar do povo. Agora, tem gente que está pregando e o povo sapateia, fala em mistério. Mas não sei se está certo, não. Só sei que eu estou sentindo arrepio. Tem que tomar cuidado com isso. A reencarnação. Aquele texto de Mateus 17, você está citando a transfiguração de Jesus. Ele falou uma coisa, vocês estão de parabéns hoje. Vocês vieram convertidos, vocês jejuaram, o que aconteceu? Eu estou gostando. Né? A pergunta sua vai ficar por meio ali, calma. Então, olha só, Mateus 17, pode apagar aqui? Sobre a alma... Deixa eu terminar alma, espírito e corpo, para voltar no monte da transfiguração, a questão do senso divinitático, você entendeu? Porque na essência da criação do ser humano, existe um senso de Deus, porque esse vazio existencial só é preenchido com o Criador, porque foi Deus que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, beleza? A questão da morte, você perguntou, eles adotam isso porque eles não têm noção de personificação e prosopopeia, eles pensam que a morte é um ser, que é um espírito, a morte não é um espírito, é um estado adquirido. Eu vou falar outra coisa aqui para vocês aqui, né? Um homem não mata ninguém e nem o diabo. Quem mata é Deus. Mas como, pastor? O cara puxou o gatilho, deu um tiro na cabeça e matou. Não, ele criou a situação para a morte. Quem dá ordem para o espírito e a alma sair do corpo é Deus. Já teve gente que levou 8 tiros na cabeça nos Estados Unidos e não morreu, porque Deus não deu a ordem.
A Bíblia diz em Deuteronômio: eu mato e faço viver, diz o Senhor. Eu faço descer a sepultura e torno a subir dela. Deus é que tem o domínio da morte. Agora, puxar o gatilho, né, cravar uma faca, isso é a situação que está sendo criada. Agora, se Deus falar, não morre, vai sangrar lá, vai ser operado, vai tomar sangue e não vai morrer. Porque Deus não dá essa petulância nem ao diabo, nem homem nenhum. Quem é o dono da vida e da morte é o nosso Deus. Isso. Antecipam. Verdade. Isso. A pessoa, ela é julgada por um assassinato. Agora, a morte, quem dá essa ordem aí, é Deus. Deus é quem manda. Alma e espírito, sai. Fica. É Deus. Porque Thanatos, que é a palavra grega para morte, significa o quê? Saída. Saída de quê? Do espírito e da alma, do corpo. É a saída do pneuma e do psique, do soma. Saiu. Saiu a alma. Porque o espírito, eu vou voltar naquela pergunta, o espírito é a parte do ser humano que manifesta a consciência e a fé para que ele tenha relacionamento e comunhão com Deus. Agora, a alma é a comunicação com o mundo externo. Olha só que interessante. Né? Em que sentido? Por exemplo, antes de ver com os olhos, eu vejo com a alma. Então, a alma está ligada aqui à razão e emoção. Ok? Só que psique, para os psicólogos e psiquiatras, é massa encefálica, é cérebro. É neurônio, sinapse, cerebelo, neuroreceptores. Não tem negócio espiritual ali para eles. Né? Então, quando o cara fala que ficou em coma, foi lá no inferno e voltou, ele fala que foi uma parte do cérebro que teve um distúrbio, liberou uma reação química, então ele teve pesadelo. Ele nunca vai acreditar no metafísico em relação ao ser humano. Alguns médicos acreditam, né, que eu já fui chamado para expulsar demônio lá no Ferreira Machado. Outros não, eles ficam com a ciência. Né? Porque não tem como você provar razão e emoção num tubo de ensaio. Né? Isso é uma coisa metafísica. Então, a alma, ela tem a ver com razão e emoção. E o corpo, que é o soma, é visão, audição, paladar, tato e olfato. Tá? Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, ele se aloja no espírito. Aí a consequência vem para a alma, porque quando ele toma essa parte aqui da pessoa, porque olha só, aí vocês estão fazendo pergunta difícil hoje. Os demônios, quando eles foram expulsos até essa parte, Deus deixou eles desprovidos com a comunicação com o mundo externo. Por exemplo, um anjo de Deus não precisa incorporar em alguém para falar. Um anjo. Agora, um demônio precisa. Porque quando eles se rebelaram na rebelião com Satanás, eles ficaram desprovidos dessa parte espiritual da comunicação com o mundo externo. Por isso que ele precisa tomar o espírito de alguém. Tomando o espírito, ele consegue também tomar os sentidos. Aí ele consegue se comunicar com a voz da pessoa, consegue ver com o olho da pessoa. Entendeu? É interessante essa pergunta dele. Aham. Eu creio nisso. E existe assim, toda vez que o demônio toma o corpo, ele está ilegal no mundo. É uma ilegalidade. É como se você quisesse dirigir sem habilitação. Entendeu? Toda vez que eles possuem alguém, eles estão ilegais. Ele não tem essa autoridade. Mas a pessoa é que dá essa autonomia. Como ela está morta espiritualmente, lembra? E não teve acesso, né? Ela não ressuscitou pela fé e consciência, então ela está morta espiritualmente. Aí o demônio pega essa parte espiritual, que apesar de estar morta, mas existe. E domina e possui a pessoa. Quem vê demônio, aí existe. Eles conseguem se manifestar, já vou dar a palavra, eles conseguem se manifestar fora do corpo, mas aí Deus tem que permitir você ver com a visão espiritual. Aí já pode ser pelo dom espiritual, ou por sonho, ou você vê mesmo.
passar vulto, né? Eu já vi, de olho aberto, mas orando, na visão espiritual, Deus já me mostrou. A gente consegue ver. Agora, para eles falarem, para eles, espírito da pessoa não crente. E pai, tem até crente que já foi crente que está sendo possuído aí. Só a graça, né? Quem ia me perguntar? Uma missimária. São anjos decaídos ou caídos, né? Apoderam. Porque na rebelião com Satanás, eles não foram desprovidos dessa comunicação com o ser humano. Você vê quando Maria ficou grávida, o anjo foi lá falar com ela. Não precisava. Porque Deus permite os anjos se comunicar conosco, mas os demônios eles não conseguem. Deus tirou essa capacidade deles na rebelião. Vem. Assim, fala, filho. Sim. Tem vídeo na internet. Cuidado com esses vídeos da internet. Erradíssimo. Errado. Não tem isso aí, isso é um erro teológico, né? Os anjos existem, se comunicam. Eu acredito assim, hoje, como o Espírito Santo, a dispensação é dele, ele foi enviado no dia de Pentecostes para ficar conosco, né? A gente não tem tanto manifestação angélica como no Antigo Testamento. Agora, existe, é possível, só que olha que coisa interessante. Se você tem o Espírito Santo, para que você vai querer um anjo? Você tem um dono do anjo dentro de você. O Espírito de Deus geme por nós com gemidos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a E para que eu vou querer anjo? Agora, se vier, é claro que tem crente que vai ficar 100 vezes mais crente se vier um anjo. Isso mostra que ele está numa ligação espiritual com Deus muito grande para você. Agora, se você ficar vendo anjo todo dia, em 25 anos eu só vi anjo 2 vezes, cara. Já 2 vezes. Eles vêm geralmente em forma humana. Entendeu? Eu quando vi, que eu tinha a idade dele, ele veio em forma humana, né? Uns 6 metros, mais ou menos. Só que quando ele passou pela porta da cozinha da casa da minha mãe, ele foi e diminuiu de tamanho para poder entrar na porta. Foi, né? Aquilo foi uma visão espiritual, né? Aí diz assim, servo, se prepare. O meu Deus e o teu Deus. Eles falam assim, o meu Deus e o teu Deus. O meu adversário e o teu adversário. Eles não falam Satanás, Lúcifer. É tremendo. Está preparando, ele veio trazer uma mensagem, mas eu estava orando muito, né? Eu ainda não era casado, não, que o casamento tira a espiritualidade, não. Mas eu coloquei lá um vídeo, vocês viram um vídeo que eu coloquei lá de He-Man? Se Deus te der uma mulher certa, e ela for muito certa, você sempre estará errado. Então, Paulo diz que o solteiro serve melhor ao Senhor, mas não é porque a mulher é uma maldição, é porque ele tem mais tempo para Deus. Não paga boleto, não está preocupado com o fim. Então, eu era viciado em buscar. Estava buscando, orava 3, 4 vezes por dia, tirava 3 horas de joelhos, ia para o monte, quarto, lia a Bíblia todo dia, aí pronto. Aí começou a aguçar a minha visão espiritual. Aí comecei a ver. E já vi também, eu já ouvi a voz de Deus e do diabo. Isso quando eu era crente. Hoje eu estou meio desviado. Hoje eu estou meio desviado. Quando eu era mesmo crente, hoje não tinha internet, não tinha Instagram, Macaé, onde você passava, não tinha nem iluminação, não tinha shopping, não tinha nada. A vibe era os congressos da igreja, era a oração. Não tinha essas coisas para poder tirar a nossa atenção. A informação, teve um furacão lá nos Estados Unidos. Você só ia saber 3, 4 dias depois. A Globo para pegar era aquela anteninha com um bombrinho em cima. Não tinha nada. Agora, hoje, tem gente que está tendo mais visão do que João na ilha de Patmos, cara. O cara está tendo mais visão do que João no Apocalipse, tem alguma coisa errada. Deus não vai ficar dando visão. E todo culto tem revelação. Olha, isso é um perigo. Eu creio, já falei para vocês, eu creio em visão, creio em revelação, mas todo culto tem revelação, cara. Eu falei, gente, nós estamos morando aqui 31 dias, não vi nada ainda, esse cara não... Todo dia ele vê, meu irmão, tem alguma coisa errada.
Né não? Oi, filho? É. Então, é possível, você pode ver anjos hoje, os anjos existem. Agora, se ele vier, vai ser para uma coisa muito específica, entendeu? Tem um propósito. Pessoas que têm visão espiritual, geralmente não vai ficar meio perturbado, porque você pode ver coisas espirituais boas, mas Deus vai começar a te mostrar também demônios. Né? Então tem gente que não está preparada para isso. O reino espiritual, gente, se Deus permitisse a gente ver mesmo, a gente nem ia dormir direito. A Bíblia diz que é uma batalha espiritual. A gente não tem principados, potestades, hostes espirituais da maldade sobrevoando as regiões celestiais. Há um embate, entendeu? Então Deus não permite não. Tem duas coisas que Deus não permite. A gente ficar vendo demônio ou essa batalha. E também Deus não deixa a gente ficar pensando no dia da morte. Já pensou se a gente ficar, caramba, será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer quarta? Será que eu vou morrer quinta? Deus, olha só que bênção, né? A gente vai dormir. Quem aqui sabe que vai morrer se Jesus não voltar? Quem aqui vai morrer se Jesus não voltar? Levanta a mão. Se Jesus não voltar, quem vai morrer? Daqui a 100 anos. Todo mundo aqui vai morrer. Daqui mais 100 anos não tem ninguém aqui, irmão. Olha só que realidade. Mas, caramba... Você não fica pensando, porque Deus não permite. Senão a gente não ia conseguir viver, né? Deus, com outras coisas, com a sua presença, a esperança da vida eterna, Deus renova a nossa consciência, a gente não fica pensando nisso. Mas a morte é uma realidade. Sim, pastor? Sim. Eu creio nisso. Teve um que sentou no banco de trás do meu carro, eu dirigindo, vindo de Carapebus para Macaé. Não, eu quase capotei. Meu coração começou a bater forte, eu pisei no acelerador na curva, quase que eu fui com tudo. Eu vi porque eu fui implantar o seminário lá em Carapebus, só que começou uma guerra entre os pastores para me expulsar de lá. Porque eles não queriam um seminário lá. Deus estava fazendo uma obra maravilhosa, estava abrindo a mente do povo. E eu sempre ensinando o povo, não se levanta contra o seu pastor, você está aprendendo e tal. Aí... Na vinda, era segunda aqui e terça lá. O demônio entrou pelo teto do carro, sentou no banco de trás. Quando eu olhei no vidro interno, que vi aquela criatura horripilante, ali eu vi um troço feio mesmo, não foi em forma humana não. Aí, meu irmão, o coração bateu forte, eu acelerei. Aí dei aquela brecada, o carro... Isso foi na segunda, pastor. Quando foi 2h30 da manhã, pastor Márcio, da Igreja Escudo da Fé, que foi meu aluno aqui, ele me ligou 2h30 da manhã, eu ainda meio nervoso, meio extasiado. Ele falou, Mansur, o que aconteceu lá naquela curva de Carapebus? Eu estava orando aqui, Deus me mostrou. Eu falei, como é que o senhor sabe? Deus falou aqui comigo agora, que é a partir de terça-feira que vem. Eu não vou fazer o seminário, é segunda-feira. Eu vou... Se Deus falar assim, mata ele, mata. Abençoa ele, abençoa. O anjo. Por isso que aos anjos não foi dada a tarefa de pregar o evangelho. Porque anjo não tem sentimento humano. Jesus sabe, está na alma. Os anjos são seres espirituais, mas eles não têm alma e nem corpo. Aí, gente, pegaram? Oi? Então a volição à vontade, ela está aqui na alma, está no psique, que tem a ver com a tomada de decisão, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que eu escolho, tá? E tem a ver com a razão e a emoção. Quem ia me perguntar aí que está? Um anjo, né? Não, porque essa obra ela só poderia ser de Deus mesmo, sabe por quê? Porque só um ser eterno poderia redimir a humanidade. Os anjos não são eternos, porque eles foram criados. Não sei se vocês pegaram. O único ser que não tem nem início nem fim é o Pai, o Filho, o Espírito. Então Paulo fala que as coisas visíveis são passageiras, são efêmeras, mas as coisas invisíveis são eternas. Então só um ser eterno pode redimir o pecador. Um ser imortal não pode, como os anjos, porque os anjos também, eles são filhos criados. Em algum momento da eternidade, que nós não sabemos quando, Deus criou os anjos. E uma parte desses anjos se tornaram demônios.
Ninguém foi digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, que eu vou falar isso no período da grande tribulação. Aí existe uma classificação. Os anjos são classificados em principado, potestade, domínios, querubim, serafim, arcanjo. Aí dentro dessa classe angélica tem uma hierarquia. É igual sargento, tenente, major, coronel, subtenente. Então você tem principado, potestades, você tem serafins, querubins, arcanjo. É uma classificação. Potestade e principado pode ser tanto anjo bom como anjo mau. Porque quando fala de principado, são anjos principais. Olha só, os demônios, antes de serem demônios, eram anjos. Então eles têm... Isso aí já é outra coisa, né? Que é pergunta pra caramba. Então tem uma parte, por exemplo... Não, legal. Vamos prestar atenção que é difícil. Tem uma parte de principado e potestade que Jesus trancou lá no abismo. Porque esses aí, eles são perigosos. Esses aí não podem nem interagir com o ser humano. Esses aí que vão ser soltos. Quando um dos selos forem abertos, um anjo desceu e abriu a chave do abismo, nós vamos ver em Apocalipse, e disse assim, ai dos que habitam sobre a terra. E saiu fumaça do abismo. Esses aí vão ser soltos na grande tribulação. Esses que foram trancados lá na rebelião com Satanás, Jesus vai soltar eles quando os 7 selos se abrirem. Porque os 4 primeiros selos, a gente vai devagar, tá, gente? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto. E depois os 3 selos é o abismo sendo aberto. Nós vamos... eu ainda nem comecei nas escolas ainda, né? Estou no estado intermediário. Nós vamos falar aqui sobre os 21 flagelos que vão ser derramados na grande tribulação. São os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Mas vamos devagar, tá, gente? Eu nem sei onde eu parei, porque eu estava... Um de cada vez. Eu estava em espírito, alma e corpo. Mas fala, filha. Calma. A criança ela tem sensibilidade de ver o mundo espiritual? Criança? A criança tem uma sensibilidade, depende da criança, né? Mas tem. Criança tem sensibilidade de ver o mundo espiritual. Cada inocência dela, né? Ela não sabe, é inocência, não tem muita interação com o pecado, com a maldade. Então ela tem mais sensibilidade. E Jesus falou, deixe as criancinhas virem a mim. Delas é o reino de Deus. Eles têm um acesso ao reino de Deus mais profundo do que a gente. Tem. Aham. É. Pode ser. Tem um vídeo de uma criança, acho que tinha 7 anos, chorando, que tinha conversado com Jesus, e chorando o dia todo, falando em línguas, uma criança. Eu vi Jesus. Pode aparecer em forma de homens, porque anjo não tem asa, né? Pode aparecer com asas, pode, numa visão espiritual, pode. Tá? Os serafins, eles tinham asas, só que isso foi o jeito que Deus mostrou ao profeta, cada um tinha, né? Fala, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, então tem possibilidade, Isaías capítulo 6, da pessoa ver um anjo com asa, mas a asa, por exemplo, a asa no rosto, significa que eles não têm a capacidade de ver a glória de Deus, né? A asa nos pés é prontidão. A asa voando é o movimento da adoração. Então, serafins, aqueles que ardem em fogo. Tá? Serafim é isso. Querubim já é anjo guardião. Deus colocou 2 querubins na porta do Éden. Então, cada um tem a sua tarefa. Agora, você pode ver um anjo em forma humana. Você pode ver um anjo com asas. Pode. Oi? Ali já é uma visão. Tudo em Ezequiel é uma visão das rodas, né? A questão lá... Não é que o anjo é daquele jeito, não. Não, senão... Você pega aquelas visões do Apocalipse, o dragão, eu não sei, a besta que subiu do mar, eles botam um bicho feio saindo do mar. A besta que subiu da terra e bota um monstro. Não é nada daquilo ali, não, irmão. Fala desse querubim. Que ele tinha olhos pelo corpo, mas aquilo ali, gente, é uma alegoria até, para falar do mundo espiritual, da visibilidade do mundo espiritual. Senão você vai ver, já teve gente que desenhou isso. Já pensou chegar um ser com 24 olhos,
Não, gente, isso aí não. Aquilo ali é a inteligência artificial, quando você digita o texto de Ezequiel, ela cria um monstro que você fica até com medo. Né? Então aquilo é uma linguagem, por exemplo, o vale de ossos seco. Não tinha ninguém ali, não tinha nenhum osso ali não, gente. Que tem gente que acha que aquilo é literal. Deus deu uma visão a Ezequiel sobre o estado espiritual da nação de Israel. Né? Eles estão como ossos sequíssimos. Aí o que ele pergunta a Deus? Né? Deus pergunta a ele: e você acha que é possível ressuscitar esses ossos? Como ele conhecia bem o povo, que o povo era rebelde, Senhor, tu sabes. Ele disse: eu vou me meter nisso, meu irmão. A galera é complicada. Né? Então, Deus deu uma visão do vale de ossos secos, que estava seco. Depois, Deus começou a colocar nervo, começou a colocar carne. Tem gente que pensa que aquilo é literal, que tinha um monte de gente morto ali. Não, aquilo fala do estado da ressurreição nacional e espiritual de Israel, que eu vou explicar para vocês. Então, vamos voltar aqui, né? O corpo... Claro. Na realidade, ele precisa tomar a nossa consciência para poder se comunicar. Agora, isso aqui que eu estou falando, professor de teologia calvinista, presbiteriano, eles vão falar que eu sou doido. Se você estiver no nível espiritual com Deus, você consegue ter a percepção deles, tanto da forma e até a voz, sem ele precisar tomar um corpo. Aí você acessou o mundo espiritual, não foi ele que acessou o mundo físico. Entende? Entende isso? Já te falo. Aham. Vê aquele apavoramento. Você já sentiu isso? Quando você está orando intensamente, você sente uma presença maligna, você tem que continuar orando e repreender em nome de Jesus, que ele está ali para te intimidar. Oi? É uma guerra. Levanta, repreende em voz alta. Sai em nome de Jesus. Você tem que repreender, não pode ter medo não. É aquilo que eu falei. Os demônios, eles acessam o mundo físico. O quê? Possuindo. Agora nós, com o nível de busca, de piedade, devoção, oração, jejum, nós também conseguimos acessar o mundo espiritual, mesmo estando nesse corpo físico. Aí é possível ver demônio? Se você... Olha, gente, fica 30 dias fazendo um propósito constante com Deus, jejuando, lendo... Vou me afastar um pouquinho de celular, televisão, filme, vou esfriar a cabeça. Você com 30 dias... Você parece que não está mais aqui. Eu estou falando por experiência própria. Você já começa a andar na rua, você já começa a ter uma percepção das coisas. Deus já vai aí aguça. Isso aqui, a busca de Deus é como se você estivesse fazendo uma academia no espírito. Você está exercitando o espírito humano, tendo contato com o Espírito Santo. Aí ele vai abrir o leque, porque eu vou explicar aqui para vocês que o reino de Deus ele é já, mas ainda não. Olha que profundidade, vocês vão aprender isso aqui. Ou seja, Jesus ele já implantou o reino, mas não manifestou o reino em sua totalidade, porque o nosso corpo não foi glorificado. Agora, quanto mais você treina o espírito, você acessa mais o reino dos céus na terra, antes da glorificação do corpo. Por isso que Paulo foi lá antes. Ele viu antes de realmente ir de ver, não foi? Eu conheci um homem. Não sei se estava no corpo ou fora do corpo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 4. Eu não sei, Deus sabe que foi arrebatado, transladado até o terceiro. Então, e viu coisas inefáveis que a um homem não é lícito falar. Ele viu coisa lá que, como ele fala que a um homem não é lícito falar? Porque o que ele viu no céu não tinha nada na terra que podia ser comparado. Por exemplo, o que eu vi lá no céu parece com essa planta. Ele não tinha nem como descrever. Para João... Foi profundo. Para João em Patmos, Deus mostrou rua de ouro, muro de cristal, mas não tem isso no céu. Não, que tem crente que vai pensar que vai chegar lá, ai meu Deus, aquela passarela de ouro. Não tem isso. Por que João
Não, está arriscado os crentes chegar com a picareta e arrancar os paralelepípedos do céu. Principalmente os brasileiros. Só misericórdia. Eles vão querer arrancar. Já estão arrancando. Já viu aquela praça do aeroporto que fizeram bonitinha ali na principal, 62? Aquele canteiro? Eles arrancaram aquelas soleiras, né? No que você coloca? Qual é o nome daquilo ali? Aquele mármorezinho bonitinho? Eles saíram arrancando tudo para colocar lá na casa deles. Ainda mais no céu com paralelepípedo de ouro. Não tem como não, irmão. Então, quando João teve a visão na Patmos, o que é o ouro? O ouro é símbolo da divindade de Cristo. Você tem que entender que tem coisa que no Apocalipse é alegórico e é literal. Então, o ouro é o quê? É símbolo da divindade, do poder. Todo o céu vai ser tomado pela presença, pelo poder de Deus. Cristal fala da transparência, ali haverá verdade, a mentira cai por terra. O corpo glorificado não tem mais possibilidade de você pecar, de você mentir, de praticar corrupção, porque o nosso corpo vai ser glorificado. Então o pecado vai ser eliminado. O Jesus descendo num cavalo branco. Por que Deus mostra o cavalo? Porque o meio de transporte na época de João era cavalo. E o cavalo é símbolo de conquista e de força. Todo imperador que ganhava uma guerra, ele entrava na frente do exército com um cavalo. Só que Jesus não vai vir voando de um cavalo, porque cavalo não voa. Isso foi uma visão para Deus falar para João: eu venho como um conquistador e com a força. E na minha coxa escrito Rei dos Reis, porque a coxa simboliza o pacto que os patriarcas faziam. Quando o patriarca falava assim para você, você fala assim: Abraão, me abençoa, eu quero conquistar aquela terra. Sabe o que ele mandava? Mandava você colocar a mão debaixo da coxa dele. Colocou a mão embaixo da coxa do patriarca, Deus aprovava no céu. Então, o Rei dos Reis na coxa não é tatuagem. Significa que o que ele prometeu, ele vai, e com força e com autoridade. E o branco é símbolo da santidade. Então tem gente que pensa, aí coloca na inteligência artificial, vai vir aquele monte de cavalo voando. Então, gente, o Apocalipse tem que... é muito difícil. O que nós brigamos tanto na terra por dinheiro, lá no céu vai ter dinheiro no chão. Rua de ouro. Isso é uma palhaçada gospel, né? Isso aí não tem fundamento nenhum. É. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, quanto mais dinheiro. Para que você vai querer dinheiro no céu? No céu, por exemplo, você não vai precisar comprar remédio. Raciocina comigo, porque o corpo vai ser glorificado. Então não tem mais câncer, não tem mais artrite, não tem mais artrose, osteoporose, AIDS. Corpo glorificado. Para que dinheiro no céu? Então, olha só, tem coisa no céu que tem coisa que não tem como responder. Por exemplo, no céu, eu vou ter que falar isso aqui. No céu você não vai precisar ir ao banheiro. Não vai. Aí tem problema. A gente não sabe como é que vai ter no céu. A Bíblia diz que no céu não se casam e nem se dão em. Então, para que pênis, vagina e seio no céu? Agora pegou, hein? Parece que nós vamos ser seres assexuados, com a mesma fisionomia. Mas não vai precisar disso. Porque não tem nenhum texto bíblico que aponta para a procriação no céu. Então, mulher não vai precisar de seio. Agora, como que vai ser isso? Vocês querem saber o detalhe? Eu não sei, não. Eu só vou saber quando eu chegar lá. Conhecer vai. Nós vamos pegar o texto de Lucas 16, 19, outros textos, isso aí é... Não, ele... Olha que pergunta legal. Olha que pergunta legal. No céu, o meu marido vai ser o meu marido? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu conheço a irmã que teve 3 maridos, que ela ficou viúva 3 vezes. No céu, quem vai ser o marido dela? Foi o que os fariseus perguntaram a Jesus. Não estou chamando só de fariseia, não. O que os fariseus perguntaram a Jesus? Senhor, uma mulher teve 5 maridos. No dia da ressurreição, quem vai ser o marido dela? Jesus, você está pensando no mundo temporal, físico. No mundo metafísico, ninguém se casa. E nem se darão em...
Então no céu não vai ter isso, você não vai sentir ciúme. Esse aqui é meu marido, e não tem isso no céu não. Você não vai sentir ciúme de Vitor, não. Não, não vai ter isso no céu. Vai lembrar. E tem base bíblica, porque nós vamos falar disso aqui, ó. Uma parte da teologia, os adventistas de Jeová, diz, por exemplo, você morreu agora. Morreu, fica dormindo inconscientemente até o dia da ressurreição. Mas a Bíblia não aponta para isso. Eles defendem a doutrina do sono da alma. Então, por exemplo, todo mundo que morreu, seja ímpio, seja incrédulo, seja crente ou não crente, ninguém acessou lugar nenhum. Ele está literalmente dormindo, né? Então não tem paraíso, não tem lugar espiritual aguardando. Eles defendem essa tese do sono da alma. A Bíblia não aponta para o sono da alma. Nem antes da cruz. Então, para os defensores do sono da alma, tanto não crentes e crentes só vão reviver no dia da ressurreição, na vinda. Aí todos ressuscitam, uns vão para a vergonha eterna, outros para a vida eterna. Mas eu não defendo essa tese de que se eu morrer agora, por exemplo, então, Abraão já está dormindo há quanto tempo? Abraão foi 2000 antes de Cristo, né? Você coloca mais 2000, 4000 anos. Então o cara já está dormindo há 4000 anos. E nós vamos ver no texto bíblico que nem as epístolas de Paulo, nem os evangelhos apontam para esse sono da alma, mas aponta para um estado de consciência ativa e moral. Quem vai para lá está acordado e bem acordado. E está lembrando de tudo que fez. Que não é uma parábola, tá? Lucas, vamos trabalhar isso aqui agora, já que vocês estão perguntando muito. O pau está quebrando para o meu lado. Escatologia não é mole, não. Oi? Isso aí, é uma palavra persa, né? É o jardim de Deus. Não acredito que... Não, Éden não. Vamos lá. Pode falar, filho. Qual o nome? Qual o texto? Sim. Você está defendendo a tese que não vai ter lembrança no céu? Qual o texto? Isaías 65? O que acontece? A gente nem vai, pelo estado de felicidade, de gozo da alma, a gente não vai nem lembrar disso. Isso aí é uma coisa lógica, por exemplo, tem coisas que aconteceram há 30 anos atrás que eu não lembro mais. Quanto mais no estado de glorificação. Então, eu não tenho muita dificuldade de entender isso, porque tem coisa... Você lembra de todos os detalhes da sua vida há 30 anos atrás? Do corpo glorificado. Ele está falando no estado perfeito e eterno. Isso aí vai ser na grande tribulação. Isso aí já é um texto, sabia um texto que ele citou? Mas isso é antes do novo céu e da nova terra. Tá? Essas almas que estão debaixo do altar de Deus no paraíso, pedindo a Deus para vingar a alma dos mártires. Isso aí prova que eles não estão dormindo. No lugar onde eles estão conscientes. Então, olha, vamos entender aqui. Vamos entender esse texto aqui, que vai pegar a pergunta sua, que o seu marido está querendo a resposta. Traz ele para cá. Esse texto, ele falou ali a parábola. Olha só. Ali está escrito a parábola do rico e do Lázaro. Só que esse termo parábola aí está na epígrafe, tá? No título. O título não faz parte do texto. Quem coloca o título são os autores que traduziram a Bíblia. Tá? Eu não considero esse texto uma parábola. Porque o que é parábola? Parábola vem do grego parabolê, né?